O que você sabe sobre o termo bíblico o dia de Cristo, ou o dia do Messias? Também é conhecida a frase o dia de Nosso Senhor Messias e Yeshua. Esse termo fala sobre nossa bem-aventurada esperança. Poderíamos usar um outro termo para falar sobre a mesma coisa, que é o arrebatamento. No Novo Testamento, por 6 vezes, o termo aparece, às vezes é o dia de Cristo, às vezes é o dia de Nosso Senhor Messias e Yeshua, que aparece 6 vezes. A maioria das pessoas está familiarizada com uma expressão ainda diferente, que é o dia do Senhor. O dia do Senhor frequentemente aparece no Antigo Testamento, mas somente uma vez no Novo Testamento, o que quer dizer que aparece 6 vezes mais o termo o dia de Cristo. Mas o que é o dia de Cristo? É quando o Messias virá do céu para nos reunir para fora desse mundo. E onde ele estiver, estaremos para sempre com ele. E ele fará isso antes do dia do Senhor. Veja, o dia do Senhor é um período do julgamento de Deus, quando Deus irá derramar sua ira, fará sua punição sobre o mundo. Por outro lado, o dia do Messias é designado para os crentes, aqueles que aceitaram o Evangelho. O dia do Senhor é para não crentes, aqueles que vão receber o julgamento de Deus, sua ira. Então, não devemos usá-los indistintamente. Agora, quero compartilhar com você alguns versículos. Vamos começar. Pegue sua Bíblia e abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Os Tessalonicenses estão escrevendo a Paulo sobre uma situação problemática que eles têm. Eles estão escrevendo com relação à sua crença, seu medo de terem perdido o arrebatamento. Eles acham que foram deixados para trás. Talvez eles não acreditaram naquilo que precisavam. Não eram dignos. E assim, o contexto confirma isso. Eles estão sendo perseguidos. Mas a boa notícia é que eles estão sendo perseguidos por causa de sua fé. Eles não estão experimentando a ira de Deus. Eles estão simplesmente confusos. E nesse trecho de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo quer definir novamente aquilo que já havia revelado a eles. Ou seja, eles não perderam o arrebatamento. Embora possa ser confuso para algumas pessoas, há certos acontecimentos que devem acontecer, de acordo com Paulo, antes que o arrebatamento, que a nossa bem-aventurada esperança aconteça. Quando olhamos neste versículo, em que vamos focar no momento, o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 2, estou usando um texto em grego chamado Textus Receptus, que usa os manuscritos em grego que, na minha opinião, são os melhores. Eles nos dão o melhor exemplo dos textos originais, das escrituras originais dos homens sagrados que foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever a Bíblia. Há um outro Novo Testamento grego chamado Nestle Aland. E existe uma diferença entre os dois. Veja, os textos receptos lutam para colocar juntos os melhores textos em grego de todos os manuscritos que eles têm disponíveis. Já o Nestle Aland teve um objetivo diferente. Ele queria colocar em sua versão, na verdade são 2 homens, Nestle e Aland. Eles queriam colocar em seus manuscritos gregos as principais leituras alternativas. Então, sempre que você se deparar com uma passagem que tem uma alternativa Nestle Aland, vai apresentar a diferença. Eles querem ser diferentes. Por quê? Seu objetivo não foi fazer o melhor Novo Testamento em grego.
Seu objetivo foi mostrar as principais diferenças entre os manuscritos e o que os textos receptos tinham. Então, precisamos saber sobre isso. Infelizmente, hoje, muitas traduções modernas preferem usar Nestle Aland, ou seja, a tradução deles, ao invés da tradução dos textos receptos. Agora, se você tem a versão do Rei Jaime, vai encontrar nela o dia de Cristo, pois esta segue os textos receptos. Mas se você estiver usando uma tradução moderna, que segue a Nestle Aland, você vai encontrar o dia do Senhor. E aqui está um grande exemplo do porquê eu prefiro os textos receptos. Vamos olhar agora no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 1. Perceba o que está escrito aqui. Paulo está respondendo com relação àquela questão dos Tessalonicenses terem perdido o arrebatamento, que eles não são dignos, que eles não acreditaram adequadamente. Portanto, eles estão sofrendo muito e estão no dia do Senhor. Paulo diz, não é esse o caso. Ele quer que eles compreendam que o dia de Cristo, que é o arrebatamento, ainda não aconteceu. Veja o que ele diz no versículo 1 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Mas, o que quer dizer algo em contraste, em oposição. Veja no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, quando ele falou sobre a ira de Deus, o julgamento de Deus. Mas, em oposição a isso, ele escreve, mas nós lhes suplicamos, irmãos. Sugiro que você sublinhe o termo irmãos, que mostra que ele está falando com os crentes. Veja, o arrebatamento, o dia do Messias, é para crentes, irmãos e irmãs no Senhor, no Messias, em Yeshua. Nós lhes suplicamos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor, Messias e Yeshua. Quando ouvimos a vinda de nosso Senhor, Messias e Yeshua, temos que nos perguntar, que vinda? Estamos falando sobre a segunda vinda que acontece ao final do dia do Senhor. Ou estamos falando sobre a bem-aventurada esperança, o arrebatamento, o dia de Cristo. E quando continuamos a ler, fica muito claro. Vamos ler agora o versículo 1 inteiro. Mas nós lhes suplicamos, irmãos e irmãs, pela vinda de nosso Senhor Messias e Yeshua. Aqui fica bem claro que os nossos, ou seja, irmãos e irmãs crentes, e pela nossa reunião com Ele. Isso explica tudo. Sabemos que o arrebatamento é quando o Messias desce do paraíso. Ele está no céu, e com o grito do shofar, que é aquele trompete, vemos que os mortos no Messias vão se levantar primeiro. Todos nós que ainda estivermos vivos, todos nos reuniremos com Ele. E a Escritura diz que, aonde Ele estiver, nós também estaremos para sempre. Agora veja que aqueles que já morreram no Messias, suas almas já estão com o Messias. O propósito deste arrebatamento, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, um dos propósitos é para todos os crentes pegarem seu novo corpo, um corpo glorificado, um corpo de reino. Então, os mortos no Messias, seus corpos estão sepultados, mas suas almas, desde o momento que morreram, já estão com o Messias. E será assim para todos do corpo do Messias, ou seja, os crentes de todos os tempos. Eles receberão, no momento do arrebatamento, este corpo de reino, que não será corrompido, não vai se desgastar, será imortal. É isso que ele está nos dizendo. Então ele diz, e pela nossa reunião com ele. Agora, olhe no versículo 2, onde ele escreve que, essa é uma palavra de propósito, de intenção. Ele diz, que vocês não se abalem rapidamente. Em outras palavras, não deixe o que você está atravessando, esta perseguição, este sofrimento, essa dificuldade. Não permita que isso abale você. E então, ele usa um termo para uma mentalidade, uma perspectiva, um ponto de fuga. Paulo ensinou a eles a verdade. Ele está dizendo,
Não deixem que essa perseguição de alguma forma abale sua visão, aquilo que lhes ensinaram, a verdade que lhes foi ministrada. E ele continua: nem fiquem perturbados. Perturbados pelo quê? Paulo, sob a inspiração do Espírito, diz: não deixem abalar rapidamente esta doutrina correta. Não se preocupem mesmo se algumas coisas acontecerem. Uma delas está escrito, pelo Espírito. Ou seja, ele está falando de uma manifestação espiritual, não necessariamente do Espírito Santo. Na verdade, bem diferente. Provavelmente por um espírito imundo, nem por uma palavra. Novamente, não é a palavra de Deus, mas alguma palavra falsa, ou até uma epístola, mesmo que essa epístola seja nossa, ou seja, dos apóstolos. Paulo diz: mesmo que vocês recebam algo assim, com nossos nomes, não deixem mudar o que vocês já aprenderam, seu ponto de vista. Não deixem que isso abale ou perturbe vocês. Tudo isso é incorreto se mudarem aquilo que Paulo diz. E ao final do versículo 2, ele escreve: como se o dia do... Olhe como tudo vai ficando interessante. Eu repito, se você tiver uma tradução moderna baseada na versão Nestle Aland, vai estar escrito: o dia do Senhor chegou ou está perto. Isso não pode acontecer, pois estamos falando sobre crentes que vão se reunir com o Messias. Isso não é o que acontece na segunda vinda. Isso não é o que acontece ao final do dia do Senhor. O dia do Senhor não é sobre nós nos reunirmos a Ele, mas principalmente sobre Ele derramar sua ira. Isso não se encaixa no contexto. Não, de jeito nenhum. Se você olhar na versão dos textos receptos, não está escrito o dia do Senhor, mas vemos aquela maravilhosa expressão, o dia de Cristo. É sobre isso que precisamos nos preocupar. Estamos usando uma Bíblia que foi desenvolvida pelos melhores manuscritos? Bem, se você estiver usando uma que é baseada nos textos receptos, você vai ter, na minha opinião, um texto melhor. Uma melhor oportunidade para uma tradução mais próxima. Com relação a tudo isso, Paulo fala que o dia do Messias ainda não chegou e não está próximo. A menos, e ele continua, que certas coisas aconteçam. Mas deixaremos isso para outro momento. O que eu quero fazer agora é olhar em outras passagens, as outras 5 vezes onde apareceu o termo o dia de Cristo, ou o dia do nosso Senhor, Messias Yeshua, e te mostrar que definitivamente ele não está se referindo ao dia do Senhor. Vamos olhar agora, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Olhe comigo no versículo 8, onde está escrito aquilo que Paulo está escrevendo, de novo, aos crentes. E ele quer nos dizer algo bom. Cada vez que falamos sobre o dia de Cristo, são boas notícias. Quando falamos sobre o dia do Senhor, não são boas notícias. É o julgamento de Deus, sua ira sendo derramada sobre aqueles que não são crentes. No versículo 8 de 1 Coríntios, capítulo 1, ele escreve que também vai sustentar. Algumas Bíblias compreendem o termo como confirmar. Ele vai nos confirmar nos sustentando. E ele escreve até o fim. Ou seja, ao escrever aos Coríntios, Paulo diz que o Senhor vai sustentá-los. Ele vai lhes sustentar e lhes confirmar até o fim. De que fim estamos falando? Do fim da era da igreja. E o que vai acontecer que vai trazer o fim da era da igreja? A resposta é o arrebatamento, a bem-aventurada esperança, o dia do Messias. E ele diz que ele vai nos sustentar. Mas como? Paulo continua escrevendo, sem deformidades. Você pode até dizer sem manchas, e ele vai fazer isso no dia do nosso Senhor Messias e Yeshua. Aqui, então, temos a promessa, que ele vai nos sustentar ou confirmar para estarmos sem culpa no dia do nosso Senhor Messias e Yeshua.
Uma forma de explicar isso é bem simples. Vamos ter um novo corpo. Então ele vai nos sustentar. E no dia do Messias, nós vamos receber aquele corpo novo. Será um corpo novo perfeito. Um corpo de reino. Um corpo que não pode ser corrompido. Agora, vamos olhar em outro versículo que fala do mesmo dia do Senhor. Olhe comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Uma vez mais, Paulo está escrevendo aos coríntios sobre o que eles irão sentir e o que eles irão fazer naquele glorioso dia, no dia do Messias. Observe o que está escrito no versículo 14. Como vocês também me conhecem parcialmente. O que ele quis dizer com isso? Eles conhecem os coríntios. Sabem que Paulo e outros apóstolos os havia levado à fé. E eles sabem que é uma coisa boa. Mas o que Paulo diz é: vocês só sabem disso parcialmente. Vocês vão poder avaliar melhor. Vocês estão ostentando e rendendo graças com relação a nós. Mas é somente parcial, pois eles não sabem de tudo que irá receber. Por causa da mensagem do Evangelho, que foi levada até eles por Paulo e pelos outros apóstolos, ele diz: nós somos a sua glória. Vocês vão glorificar, louvar a Deus por nós. E ele continua: como também nós faremos isso por vocês. O que Paulo está dizendo e quer dizer que, da mesma forma que nós vamos estar glorificando a Deus por vocês, para vocês, nosso acabamento, nós estamos trabalhando para vocês. E tudo vai valer a pena quando virmos algo acontecer. E o que será? Observe o que ele escreve ao final do versículo 14. No dia do nosso Senhor Yeshua. Este é um outro termo para o dia de Cristo. O dia do nosso Senhor Yeshua. Ele está falando novamente que todos estarão se vangloriando, agradecidos, louvando a Deus uns pelos outros, por causa do acontecido. E o que é que vai acontecer? A vitória, a libertação e esse novo corpo, o corpo de reino, que foi perfeitamente desenhado para toda a eternidade, que não pode ser corrompido, que não se desgasta, que é perfeito para o reino eterno de Deus. É por isso que eles estão felizes e ficarão em êxtase nesse dia do Messias. Agora, vamos olhar numa outra passagem, na Epístola aos Filipenses. De novo, Paulo está escrevendo aos Filipenses. Olhe comigo, por favor, no capítulo 1 de Filipenses, versículo 6. O que está escrito aqui é uma outra maravilhosa mensagem de esperança e promessa. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz: estando totalmente convencidos desta mesma coisa. Que mesma coisa? Do que Paulo está falando? Nós já ouvimos falando sobre isso. E ele está falando sobre isso novamente, sobre o dia do Messias, quando receberemos o corpo novo, o corpo perfeito, quando estivermos numa condição de reino para toda a eternidade. Então, ele diz, estando convencidos desta mesma coisa, que aquele, ou seja, Deus, aquele que começou em você uma boa obra, ele vai completar até. Até o quê? Isso significa que Deus está trabalhando em nós, trazendo mudanças, trazendo maturidade, trazendo uma mudança divina justa em nossa vida. Mas essa obra não vai alcançar sua conclusão final, não vai chegar ao fim, até que chegue o dia do Messias Yeshua, que é uma outra referência para o dia do Cristo, ao estar nesse estado de perfeição e perfeição de reino. Agora,
vá ao versículo 10 deste mesmo capítulo 1 de Filipenses, onde ele escreve isso. Para que, e essa é a mesma expressão que vimos mais cedo, que tem o propósito. Este é o propósito pelo qual fomos salvos. Aqui diz, para que vocês documentem, que deem provas, que aprovem as coisas excelentes, para que vocês... Como aprovar essas coisas boas? Ele diz, para que sejam puros e sem culpa. Quando? Eis Remoron Christu, até o dia do Messias. Então tudo fala sobre nós sermos mudados, estarmos sem culpa, sermos perfeitos. Quando? Não no dia do Senhor, mas no dia do Messias. Vamos olhar em mais uma passagem. Agora vá para o capítulo 2 desta mesma epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 16, onde ele escreve. E de novo, Paulo está falando com confiança. Ele está falando com certeza ao dizer, retendo. Lembrando que ele está falando sobre os filipenses. Ele está firme, ele está confiante que eles vão reter com rapidez a palavra da vida. E ele diz, para me gloriar. Paulo se alegra, ele está louvando a Deus, ele está dando graças, ele se gloria, pois eles vão poder experimentar isso. Eles serão mudados com glória. Eles vão reter as palavras da vida. Então ele diz, retendo as palavras da vida. Literalmente, está escrito a palavra da vida, que é o Evangelho, para me gloriar. Quando? Quando Paulo vir o que vai acontecer a eles, no dia do Messias. E ele fala que correr muito, se esforçar muito e trabalhar muito não foi em vão, porque eles, naquele dia, no dia do Messias, eles serão transformados gloriosamente. Então, quando olhamos na Escritura e virmos aquela frase que novamente, infelizmente, Nestle Aland coloca como o dia do Senhor, sabemos que não pode ser isso, pois não se adequa ao contexto. O correto é o dia do Messias, que está descrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Falamos da bem-aventurada esperança, quando seremos reunidos para o Messias, antes da ira de Deus ser derramada. Então, eu concluo neste momento esta breve edição de curtas do Apocalipse com relação ao dia de Cristo. No nosso próximo episódio, vamos olhar em alguns dos maravilhosos resultados e as expectativas que deveríamos ter com relação ao arrebatamento. Até lá, que Deus te abençoe. Ande em obediência à verdade e demonstre o que são, de verdade, aquelas coisas excelentes na pureza e sem manchas. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.